Paz do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Nós estamos aí chegando no fim de mais um dia, né? Mais uma semana está se iniciando, e eu te pergunto, como é que está a sua preparação para essa semana que se inicia? Como é que está o seu ânimo? Eu te pergunto, a sua fé, ela permanece inabalável? Alguma coisa mudou, irmãos, em relação às promessas de Deus para a sua vida, em relação ao compromisso, né, que você tem com o Senhor, em relação à caminhada que você desenvolve ao lado do Senhor? Eu quero te estimular e te animar e dizer que todas estas coisas, todos esses relatórios, eles não podem ditar a nossa vida, não podem ditar a nossa caminhada. Esses relatórios, eles têm um poder fora do comum de desanimar as pessoas, desestimular. Eles têm um poder muito grande de fazer com que a gente se questione, né? Questione a nossa própria existência, a nossa própria vida e questione, sobretudo, a Deus, né? O encaminhamento que Deus nos dará, que tem dado nas nossas vidas. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que o nosso Deus, ele é soberano, e a promessa de Deus para as nossas vidas, elas vão se cumprir, elas vão se realizar todas, né? Muitas vezes a gente tem uma visão, uma imagem do que a gente entende como sendo a promessa de Deus, mas Deus, ele tem os encaminhamentos. A promessa de Deus é a promessa de Deus, não é aquilo que a gente acha que é a promessa de Deus. Então a promessa de Deus, ela é verdadeira e ela vai se cumprir na sua vida. Por isso eu quero te estimular que você já inicie essa semana com um olhar diferente, com um posicionamento diferente, enxergando as coisas diferentes e, sobretudo, declarando diferente. Amém? Porque a boca fala, a sua boca vai falar do que está cheio o teu coração. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, vamos encher o nosso coração daquilo que a Bíblia fala, de coisas que nos dá esperança, né? De coisas que são honestas, de coisas que são justas, né? Que produz algum valor, alguma virtude, seja isso que ocupe o nosso coração, para que quando a nossa boca falar, a gente fale de justiça, fale de amor, fale de verdade, fale de consciência, né? De consciência de que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas, amém? Eu quero orar agora com os irmãos, fazer uma oração para que a gente possa meditar em uma palavra nesta hora, amém? Então curva as suas cabeças onde você está, aquieta teu coração, pede calma para todos que estão presentes, aquieta agora, vamos aquietando, curve as suas cabeças em reverência ao nosso Deus agora, vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Santo, Poderoso, Senhor da vida, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, te glorificamos e nos apresentamos a Ti nesta hora, Pai. Ainda que nós estejamos pelo meio virtual, fazendo este culto, ó Pai, nós queremos apresentá-lo a Ti e vimos clamar, Senhor, para que o Senhor, Deus, seja o Senhor também nesse momento, trazendo para nós a direção do Espírito, trazendo uma palavra que nos fortaleça e que fale aos nossos corações, Pai. Olha para cada um de nós aqui, dos nossos familiares. Olha, Senhor, por aqueles que nós estamos representando aqui neste momento, na nossa mente, no nosso coração. Aqueles que precisam, Deus, ouvir a Tua palavra e, sobretudo, estão ansiando, Deus, por um escape, um socorro do Senhor. Uma palavra que mude a vida deles, ó Pai. Uma palavra que traga ânimo, que traga disposição, que traga coragem, Pai. Nós queremos clamar, Senhor. Coloca, Deus, agora, Senhor, a Tua mão. Faz com que, ó Deus, o Senhor seja exaltado nesta vida, nesta família, nesta casa, Senhor, neste negócio, para que o Teu nome seja glorificado. Ser conosco. Toma a nossa adoração neste momento, Pai. Para a glória do Teu nome nós oramos agradecidos, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos escutar então um louvor, né? Para que a gente possa adorar o nosso Deus. Cante de todo o coração, todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém? Nosso Deus é poderoso e Ele vai trabalhar os nossos corações através desse louvor. Então vamos louvar. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir.
Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus
que vai se cumprir tua palavra, Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é o Criador, Ele é soberano. Não existe outro como nosso Deus, amém? Podemos confiar, Ele é digno de toda confiança, amém? Nesta hora eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira página, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós possamos meditar aqui no texto do verso 27, né? Que diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que você foi feito à imagem e semelhança do teu Deus? Imagem a gente sabe que é a aparência, né? Nós somos a aparência, mas nós somos também semelhança, né? Quando você fala semelhança, os nossos semelhantes são aqueles que são gerados, são criados conforme nós somos, né? Nós temos uma essência, né? Uma genética, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aí você já leu esse texto várias vezes, você já ouviu talvez algumas pregações sobre esse texto, mas você já parou verdadeiramente para refletir a sua identidade genética, sobre a sua identidade genética? Você já parou para refletir o que esse texto fala para as nossas vidas, nós como cristãos, nós como aqueles que vivem pela fé, né, aqueles que se aliançaram com Deus? Você já parou para pensar, irmãos, com toda sinceridade, que você é a imagem e semelhança do Criador? Você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso? Você é a imagem e semelhança de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Irmão, se não parou, para pensar um pouco nisso. E se parou para pensar, pense um pouco mais, né? É muito relevante. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, é o que a Bíblia fala que nos dá esperança. São essas coisas que a Bíblia fala que pode transformar as nossas vidas, né? É você saber quem você é, qual é a sua identidade, né? Então, quando Deus nos gerou, quando Deus nos criou, Ele não nos criou menos do que a imagem e semelhança dele, né? Então, às vezes, hoje você enfrenta um problema de autoestima, né? Um problema de aceitação própria, né? De aceitação das outras pessoas, de repente, não sei. Você se vê inferior, você se vê muitas vezes inconscientemente rejeitado porque você se coloca numa posição de inferioridade. Eu quero te dizer, irmãos, que isso não é compatível com a palavra de Deus. Nós não somos inferiores, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos nos guiar a nossa vida com esse entendimento ou sem esse entendimento. Sem esse entendimento, eu te asseguro, é terrível. Mas quando você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, as coisas facilitam, né? Por quê? Porque nada que outras pessoas venham falar sobre você, nenhum relatório que venha chegar sobre a sua vida, ele pode ser mais forte do que o que está previsto na palavra do Senhor. Porque foi essa palavra que Deus deixou para guiar as nossas vidas, amém? E paralelo a isso, eu quero meditar com os irmãos e quero trazer aqui a meditação também, a forma como Deus criou o mundo, como Deus criou o universo, como Deus criou todas as coisas, né? A Bíblia fala que no princípio a terra era sem forma e vazia, né? E quando você vai meditando na criação de Deus, que você vai atentando para os detalhes, né? É até difícil você imaginar como era o nosso planeta, como era a Terra, como era o universo, né? Antes de Deus iniciar a sua obra de criação. E todas as coisas, irmãos, quando você lê na palavra, você vai ver que elas foram criadas do nada. Elas vieram a existir do nada. Em cima de coisas que não existiam, Deus formou. Eu acho interessante que você vai olhar a formatação da Terra, como ela era, você não consegue gerar uma imagem na sua mente de como a Terra era. A Bíblia fala que Deus pegou na criação e Ele pegou a água, né, separou a água, criou os oceanos e criou as faixas de terra, né? Então isso me faz supor de repente que será que a terra ela era toda tomada por águas e até onde, né?
E a Bíblia fala que Deus criou também o céu, né? Criou as estrelas, criou o sol, a lua, né? E aí eu pergunto e a gente medita, né? Como era antes? Não tinha nada, porque nós sabemos que o sol, a lua e as estrelas têm um papel fundamental no aquecimento da Terra, e tem um papel fundamental também de trazer luz, né? De trazer o dia, de separar o dia da noite, né? Por mais que a noite seja, a gente já tem essa consciência que a noite é escura e o dia é claro, nós sabemos que a lua ela tem um papel de trazer uma certa luminosidade na noite, para que não fique aquele breu, né? Para que não fique aquela escuridão, né? As estrelas da mesma forma, né? Então a Terra sem a lua, sem o sol e sem as estrelas, né? Era uma completa escuridão, breu, né? Assim, eu não imagino, não consigo imaginar como era. E também tomada em todas as formas de água, né? E sem vida, irmãos, sem vida, zero vida, né? Zero vida, porque a Bíblia fala que Deus, quando ele fez separação da água e criou e da terra, que no mar, né, nos oceanos, ele deu uma ordem para que se gerasse toda espécie de vida que existe. Ou seja, ali nasceu a vida, né? E a Bíblia fala também que naquela faixa de terra ali que foi criada, Deus deu uma ordem para que nascesse toda espécie de vegetação que existe, né? E aí a gente chega em um ponto que é relevante para que a gente possa entender a formatação, não só a formatação da criação, mas a ideia de Deus quando Ele nos criou, quando Ele nos formou, né? Isso nos traz alegria e nos traz consciência, irmão. A melhor coisa que pode chegar nas nossas vidas é a consciência. Quando chega a consciência, quando chega a verdade, chega a libertação, né? E aí a gente consegue gerar um relatório que seja verdadeiro sobre as nossas vidas. A gente consegue alimentar aqui a nossa mente, aqui, né, o nosso consciente, o nosso subconsciente, de verdades que são verdadeiramente verdades, né? Porque muitas vezes o nosso subconsciente e até o nosso consciente, eles estão alimentados de mentira. De mentiras que foram geradas, que foram formadas na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente, e que dirigem as nossas vidas, mas que elas não retratam a verdade. Foram coisas que a gente ouviu, foram experiências que a gente viveu, mas não são as experiências, não são as verdades que estão estabelecidas na palavra de Deus. Não foi para isso que Deus nos gerou, não foi para isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos escolheu. Amém? Então, não sei como é que foi a sua infância, como é que foi toda a sua vida, a forma com que você foi educado, ou educada também. Eu não sei quais foram os conceitos que chegaram através dos seus pais, das pessoas que tinham alguma autoridade sobre a sua vida, a seu respeito. Eu não sei como seus amigos de infância lhe tratavam, não sei. O que eu sei, irmãos, que todas essas coisas formam na gente uma consciência, na maioria das vezes enganosa, mentirosa, fazendo com que a gente acredite que a gente é menos do que nós somos. E nós somos a imagem e semelhança do Criador. E quando Deus gerou e criou toda a criação, Ele gerou e criou toda a criação para atender a melhor parte da criação, que Ele mesmo intitulou como muito bom, né? Quando Ele criou todas as coisas, viu Deus que era bom. Quando Ele criou o homem, Ele viu que era muito bom. Então, o propósito da criação, não tenha dúvidas. No final da história, Deus criou todas estas coisas, criou todo esse universo, esse cosmos, criou todas as coisas que existem e que não são poucas, porque Ele queria criar você. Ele queria criar a sua vida. E todas estas coisas que existem hoje não são mais importantes do que você. A palavra de Deus fala que muitas vezes nós andamos ansiosos, mas que não é para andar ansioso. Por quê? Porque Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia fala que nem Salomão, na sua glória, na sua plenitude, no auge do seu reinado, da sua sabedoria, no auge da sua riqueza, das suas possibilidades, nem Salomão, ele se vestiu como os lírios do campo, como as flores. Você já parou, irmãos, nessa vida, né? Estou dizendo nos últimos dias só não.
Mas nessa vida, você já parou para admirar a criação de Deus? A Bíblia fala que a criação de Deus prega Ele. A criação de Deus revela a glória de Deus. Você já parou para olhar para uma flor, para uma árvore, para um animal que Deus criou? Parou para olhar para uma natureza formada, né? E dar glória a Deus quando você olha para as estrelas, numa noite bem escura, onde o céu está bem estrelado, você está num local bem escuro, pouco iluminado, e você olha para o céu, de repente você até deita no chão, olha para o céu e contempla a criação de Deus, né? Ali está proclamando a glória de Deus, né? Você já parou para observar essas coisas? É importante também, irmãos. Tem tempo para tudo, né? Tem tempo para a gente se assoberbar, para a gente se cansar, para a gente se fatigar, mas tem tempo também para a gente descansar, relaxar, tem tempo para a gente desfrutar, né? E desfrutar dessa presença maravilhosa da criação de Deus é uma boa coisa. Acalmar a alma, acalmar o coração e se guiar, né? Conforme essa calma, conforme esse encaminhamento que o Espírito Santo vem trazendo no nosso coração, quando a gente para, aquieta todas as vozes ao nosso redor e deixa o Espírito Santo falar, e deixa o Espírito Santo comunicar as verdades de Deus, né? Porque, irmãos, não se engane. Não tem como ouvir a voz de Deus com esse tanto de voz que grita ao nosso redor. São muitas vozes. A nossa mente está hiperacelerada. Os nossos pensamentos eles estão acelerados. A gente pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. É pensamento indo, pensamento vindo. São tantas coisas, você não consegue parar e se concentrar se você não der uma ordem para sua mente. Aquieta, acalma-te, escuta. Sabe? Porque muitas vezes a gente entra na presença de Deus com muita sede, com muita vontade de falar. Mas você sabe, irmãos, que Deus muitas vezes Ele quer que nós entremos na sua presença com muita vontade de escutar. Você já parou para orar, mas não para falar sobre você, não sobre falar sobre as coisas que você vem buscar, que você precisa de uma intervenção divina, mas para dar seu ouvido e pedir para Deus, para Ele comunicar com você, para Ele comunicar audivelmente palavras ao seu ouvido. Sabe, irmãos, essas coisas traz calma às nossas vidas, traz paz ao nosso espírito. Então, quando você descobre e você toma posse dessa realidade que você foi criado, a imagem e semelhança do Criador, do seu Deus, do seu Pai, daquele que vive e reina, daquele que pode todas as coisas, Ele te criou a imagem e semelhança porque Ele queria te dar uma vida em abundância, uma vida com realizações, né? E nem o pecado, irmãos, que trouxe separação entre homem e Deus, ele foi capaz de demover Deus desta ideia, de nos ter ao lado dele, de nos ter com ele nessa caminhada, de nos ter com ele nesse projeto, nesse propósito. Nem o pecado, nada pode nos separar do amor de Deus, amém? Então, sabendo disso, que Deus criou todas as coisas partindo de um ponto que não existia nada, né? De um ponto onde a gente não consegue visualizar o que existia, como eram as coisas, né? E criando todas as coisas, formando todas as coisas, dando ordem, né? Para que as coisas se estabilizem. Meu irmão, não existe coisa mais poderosa na criação do que quando você olha para os oceanos, né? Você não entende por que eles estão limitados ali, porque eles estão presos naquela faixa ali, né? E por que ele não assume todas as faixas de terra, por que eles não avançam? Você já olhou o avanço da maré, das ondas, das águas do mar, irmão? E parou para pensar e entender por quê? Como que os oceanos não tomam conta de todas as coisas sobre a face da terra? Porque ele para exatamente ali, irmãos. Por quê? Já parou para pensar nisso? Não tem lógica. Não tem lógica, meu irmão. Não tem porquê, não tem como. Se não fosse pela soberania e o poder que eles estão estabelecidos sobre uma ordem do nosso Deus, né? Então você vê que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele criou debaixo de uma autoridade que é indizível, né? É impensável para nós que somos seres limitados. É uma autoridade
que traz todas as coisas a uma ordem, a um equilíbrio, né? E nos fornece essa exata ideia de que a natureza proclama a glória de Deus, porque é uma perfeição, meu irmão. É uma autoridade que Deus desenvolve sobre estas coisas, não só sobre as águas do oceano, mas também sobre as estrelas dos céus, né? A Bíblia fala que todos os dias Deus coloca as estrelas em forma, né? Ele coloca elas em forma ali no céu. A Bíblia fala que Ele conhece as estrelas, uma a uma Ele conhece. Então, é muito forte isso, meu irmão. E quando Deus fez toda esta criação, quando Ele separou a água, quando Ele separou a terra, quando Ele criou a vida nos oceanos, nas águas, quando Ele criou a vida na terra, né, das plantas, das vegetações, quando Ele criou os animais, todos os animais que existem, quando Deus criou, irmãos, uma coisa importantíssima que nós precisamos meditar sobre isso, não só porque Ele criou todas essas coisas para servir o homem, porque depois da criação Ele nos constituiu, e está aqui em Gênesis, no capítulo 2, Ele fala assim, no capítulo 2, no verso 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, né? E no verso 9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o interessante que eu acho é que quando mais na frente, no capítulo 1, no verso 29, ele fala, e disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes e se acham sobre a face da terra, bem como as árvores em que há fruto que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Que Deus criou o mundo autossuficiente, né? Autossuficiente. O mundo mesmo, ele se renova, né? E Ele colocou uma população de quantos bilhões de pessoas sobre a terra. Tem quantos animais que pisam na terra, quantos insetos, né? Quantos seres viventes que precisam se alimentar daquele que está formado na biosfera, né? Daquele que está formado no meio ambiente. Então, quando Ele criou todas estas coisas, Ele se preocupou de criar coisas que elas se renovam nelas mesmas. Elas não dependem de uma ação natural, de uma ação humana, para que elas se renovem, né? Então você vê, todas as plantas são plantas as ervas que dão sementes. Todas as árvores são árvores que dão frutos, e frutos que têm sementes que são carregadas nesses mesmos frutos, né? Por exemplo, você tem uma manga, quando você chupa uma manga, você tem um caroço, e aquele caroço já é a semente de uma nova árvore, de uma nova planta. Quando você tem um abacate que dá um fruto, que você come a polpa, e você pega aquele caroço, e aquele caroço ele nada mais é do que uma semente, que dá fruto, que dá uma árvore, aliás, que essa árvore também dá fruto, e que todas as coisas se renovam. Da mesma forma acontece com os insetos, acontece com todos os seres viventes, acontece com o ser humano e acontece com os animais também, né? Que a gente tem a semente, a gente carrega a semente, né, dentro da gente. Então, quando Deus criou toda a criação, Ele criou ela autorrenovável, né? Então, todas as coisas que a gente necessita está na criação de Deus, para se cumprir aquilo para qual Ele estabeleceu sobre a criação. Deus estabeleceu sobre a criação uma forma que Ele queria que a criação se conduzisse, e Ele deu os meios para que isso acontecesse, né? Então não só Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, e isso é muito relevante, porque quando Ele nos criou a imagem e semelhança, Ele nos deu um recado, Ele nos deu um aviso, Ele nos deu uma direção de que Ele tinha propósito com as nossas vidas, com a tua vida. Você é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Às vezes você se coloca numa posição de inferioridade, você olha para uma pessoa como uma pessoa muito rica,
presidente dos Estados Unidos, não sei, o Bill Gates, que é multimilionário, um presidente de uma grande potência, um empresário, um artista, um jogador de futebol, de basquete, não sei. E você fala, nossa, como esse camarada, ele é diferenciado. Irmãos, não difere nada de você. Todos nós temos a mente de Cristo, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E às vezes a pessoa desenvolve um talento, que pode também ser o teu talento, mas que você não desenvolve. E essa pessoa desenvolve esse talento. E por isso muitas vezes ela se destaca, porque esse é o objetivo, esse é o foco. É para isso que ela vive. E muitas vezes a gente não chega no ápice das nossas capacidades, dos nossos talentos, exatamente por isso. Por se achar inferiorizado, por se achar incapaz, por se achar imerecido, né? E por pensar que todas as coisas boas são para outras pessoas, mas na verdade Deus nos criou todos, toda a humanidade, imagem e semelhança dele, com capacidades infinitas, com dons, com talentos, irmãos. Não importa a aparência física, não importa os relatórios que as pessoas tragam, o que importa é a forma como Deus te criou, que é uma forma perfeita, é uma forma que ele te encheu de possibilidades, né? Ele criou toda a criação, todo o universo para suprir as nossas vidas, e ele criou também toda a natureza para que quando faltar uma palavra, alguém que venha falar do amor dele, a própria natureza, ela se encarregue disso e ela venha a proclamar a glória de Deus, ela venha proclamar as verdades da glória de Deus, amém? Então, que nós possamos entender essa realidade da criação de Deus, essa identidade que nós temos nele, e possamos nos guiar, irmãos, não como vítimas, não como coitados, não como excluídos, como rejeitados, mas como aqueles que são autores da sua própria história, da sua existência, aqueles que têm o sim de Deus, têm o aval de Deus, têm a chancela de Deus, e é assim que ele te vê. E se você tem andado cabisbaixo, desanimado, desestimulado, com autoestima lá embaixo, entristecido, amargurado, esse problema não é com Deus, irmãos. Esse problema é com você. Você precisa acordar e despertar para a vida e começar a se encher de coisas que te traz esperança. Você foi criado por Deus com força, com brilho. Você foi criado com força, com brilho. Você foi constituído para ser um vencedor. Você tem os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Deus, daqueles que anunciam o que importa para Deus. Você tem relevância nessa terra, você tem relevância nesse mundo. Deus te constituiu de uma mente, de um coração que é totalmente guiado, conduzido por Ele através do Espírito Santo. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Você tem a paz que excede todo o entendimento. Você é um vencedor, meu irmão. Você é um vitorioso. Você tem o favor de Deus, você atrai o olhar de Deus para a sua vida. Não se coloque numa posição que seja menos do que a posição que Deus te criou para você estar. Não pense que você é vítima, que você é coitado, que você é excluído. Não pense isso, irmãos. Olhe para a criação de Deus e observe as possibilidades que Deus criou e nos entregou. Todas as coisas são possíveis para nós, porque Deus nos constituiu assim. E eu quero te dizer, irmãos, que desde a eternidade foi assim. Quando Jesus Cristo veio, foi assim. Jesus Cristo, ele acertou algumas coisas que ainda estavam difíceis da gente entender, alguns processos que ainda estavam difíceis da gente encaixar. E a Bíblia arremata dizendo assim em Filipenses, que com a força que Cristo nos dá, nós podemos vencer qualquer situação. Você deve conhecer esse texto, talvez com uma tradução diferente um pouco, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não muda nada. Com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. Qualquer situação. Para tanto, irmãos, me desculpa. Você precisa, para tanto, colocar essas verdades para dentro.
Não deixar que relatórios estranhos venham guiar a sua vida, venham guiar teus sentimentos, teus pensamentos. E se encher toda manhã, irmãos. Toda manhã, quando a manhã se renova, quando o dia se inicia, uma oportunidade para você mudar a sua vida, mudar a sua realidade e se encher de toda a verdade, de toda a suficiência de Deus e declarar todas essas coisas sobre a sua vida, criando estas coisas dentro de você. Não por acaso a palavra de Deus fala, trazer a memória, trazer para sua mente, colocar aqui dentro o que te dá esperança. Porque Deus sabia que essa aqui, ó, a nossa mente, o nosso consciente, o nosso subconsciente e até o nosso inconsciente, eles trabalham através de memórias que foram gravadas aqui, de relatórios que foram trazidos e foram gravados aqui. E esses relatórios, eles não são compatíveis muitas vezes com a palavra de Deus. Então nós precisamos mudar esses relatórios e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos cumprir aquilo que está lá em Romanos, que fala que nós devemos e deveremos renovar o nosso entendimento, renovar e não se conformar com este mundo, com esses relatórios, com estas coisas. A gente não pode se conformar, a gente não pode estar conformado, estar em paz, estar tranquilo com relatórios desfavoráveis, que não sejam os relatórios compatíveis com o que está escrito na palavra. Então, o que tem que guiar a nossa vida, que a gente tem que buscar, ó, fundamento de validade aqui, ó, na palavra. Para isso, irmãos, eu te instruo, né? Eu te oriento, eu te suplico, irmãos, leia a palavra de Deus, se encha de toda a verdade. É uma forma da gente mudar a nossa realidade, é se encher da palavra de Deus, se encher do relatório de Deus, para a gente de uma vez por todas aniquilar o relatório do mundo, aniquilar o relatório de pessoas que tentam jogar a gente para baixo, o relatório de circunstâncias que tentam dizer que nós não vamos avançar, que nós não vamos vencer. Se encha de toda a palavra de Deus, de toda a verdade, de toda a suficiência, amém? E que Cristo Jesus possa habitar no teu coração de verdade, irmãos, na sua vida em verdade. Como Jesus falou, sereis meus seguidores, sereis meus discípulos, se ouvires e seguires a minha palavra. Não existe outra forma, irmão. Não adianta alguém pregar um evangelho que seja diferente desse, que esse evangelho é anátema, ele é amaldiçoado, ele não vem da parte de Deus, ele é engano. O verdadeiro evangelho tem Jesus Cristo como foco. O verdadeiro evangelho tem Jesus Cristo como cabeça. O verdadeiro evangelho tem Jesus Cristo sentado num trono de graça nas nossas vidas. Não deixe que um evangelho diferente desse seja pregado, nem que faça diferença na sua vida, mas se apegue com a verdade que está na palavra de Deus e seguir de acordo com essa verdade. Isso sim vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, em definitivo, vai tratar e vai curar as suas emoções, vai tratar e vai curar o seu corpo físico, vai tratar e vai curar os seus encaminhamentos profissionais, irmãos. Às vezes você se acha derrotado, você se acha inferior em tantas áreas na sua vida. Irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ponto. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Quer dizer que você tem que buscar com instância, com foco, com objetivo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverte a ordem de buscar as demais coisas e não olhar para o reino de Deus com compromisso, com verdade, com disposição. Eis-me aqui, Senhor. Como você tem se dirigido a Deus? Você tem se dirigido com desculpas? Amanhã eu vou fazer, quando eu arrumar um emprego melhor eu vou dar, quando eu vou amar, quando eu vou... Irmãos, é para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai ver que
as coisas que estão pesadas, elas vão ficar leves, vão ficar suaves. E você vai falar, nossa, quanto equilíbrio naquela vida. Por quê? Porque quando chega a consciência, irmãos, você inverte o processo. Ao invés de você ter enfado, ter cansaço, você buscar coisas para tentar suprir uma necessidade que você tem na alma, você já está com a tua alma preenchida. Você parte, irmãos, com a principal área da sua vida resolvida. Você parte para as outras frentes e aí isso te torna um vencedor. Te torna mais que vencedor. Em nome de Jesus, vamos trazer consciência para a nossa consciência, amém? Glória a Deus. Eu quero te estimular a buscar o Senhor em todo o tempo, de todo o seu coração. Continue, irmãos. Continue. Por quê? Porque a palavra de Deus não mudou, a promessa de Deus não mudou, amém? Nós estamos aí passando por um tempo difícil, mas esse tempo também vai passar. Tudo passa, meu irmão. E logo, logo nós estaremos na glória com o nosso Senhor, amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez, orar por aquelas pessoas que estão precisando de uma cura, precisando de uma direção, de uma porta de emprego, de uma manifestação divina, amém? Curve as suas cabeças mais uma vez. Soberano Deus e Pai, poderoso e majestoso, oramos te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo suprimento que o Senhor tem trazido às nossas vidas, e clamamos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja dando direcionamento nesta hora. Escuta, Pai, cada oração que está sendo feita nesta hora. Escuta a oração agora, Senhor, desse irmão, dessa irmã que está orando, está colocando, ó Deus, sobre a tua apreciação uma causa. Não sei se é um problema de saúde física, emocional, pode ser um problema financeiro, problema no trabalho, problema de relacionamento, pode ser causas na justiça, pode ser, ó Deus, pedindo, Deus, uma orientação, um socorro para os negócios, para o encaminhamento profissional. Tantas coisas podem ser, Senhor. E agora nesta hora, Senhor, nós chamamos, ó Deus, a existência. Uma palavra, nós chamamos a existência, uma direção, Pai. E clamamos que o Senhor venha trazer, acalmando os corações, Pai. Não importa qual seja o relatório. Se é um relatório crítico, se é um relatório desfavorável, nós chamamos a existência, a fé sendo renovada e sendo aumentada em cada vida, para que essas coisas sejam solucionadas em Cristo. Pai, em nome de Jesus também oramos por aquelas pessoas que estão emocionalmente abaladas, que estão deprimidas, que estão amarguradas, angustiadas, aquelas pessoas que perderam entes queridos, ó Pai, e que por isso estão em uma situação de amargura. Nós pedimos, consola, Espírito Santo, consola, Senhor amado, em nome de Jesus, traz, Senhor, um bálsamo, traz uma consciência de que logo, logo estaremos na glória contigo e com essas pessoas, esses entes queridos nossos que se foram, que nós encontraremos com eles na glória e não demorará, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser encaminhados e que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja com todos nós, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, que em paz nós nos deitemos e em paz nós peguemos no sono e dormimos a noite, uma noite de sono restaurador. É o que nós clamamos, é o que nós cremos e é o que nós declaramos sobre todas as vidas, todos os irmãos e toda a igreja do Senhor espalhados sobre a face da terra, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui agora sendo apresentado, irmãos, alguns números, informações sobre a forma como nós podemos fazer as nossas contribuições, a nossa oferta, como você pode entregar o seu dízimo, né? Então você tem essas formas aí, e através de um depósito, através de uma transferência, através do próprio encaminhamento à diretoria da igreja, levando a sua oferta, levando o seu dízimo ali, entregando, amém? Por quê? Porque é importante nesse tempo, irmãos, que nós sejamos solidários, que nós tenhamos esta consciência, né? E não venhamos a reter quando Deus tem nos concedido a oportunidade de abençoar outras vidas. E a oferta e o dízimo que você tem entregue, você tem visto, né, tem assistido, muitas famílias têm sido supridas através dessas ofertas e através desses dízimos. Então, não feche o coração se Deus falar contigo, amém? Semeie, porque a tua oferta e o teu dízimo é uma semente.
e que você vai plantar em uma terra boa. E certamente, irmãos, não é por isso que você dizima, não é por isso que você oferta, mas não tem como, você vai colher, né? Nós sabemos e temos consciência que nós devemos ofertar e dizimar conforme está proposto no nosso coração, com alegria. Não é por tristeza, não é por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, se você se sente parte dessa obra, se você se sente parte do projeto de Deus, se você se sente parte do corpo de Cristo e quer ver a obra do Senhor prosperar, avançar, passe a nutrir alegria no seu coração toda vez que você entrega uma oferta, que você entrega o dízimo, toda vez que você abençoa uma vida. Que isso gere alegria no seu coração. E se não gerar, irmãos, cobra de você. Cobra de você, dá ordem. Coração se alegra. Se alegra que eu estou indo ofertar. Eu estou indo abençoar vidas. Então fiquem na paz do Senhor. Tenham uma ótima semana. Que Deus possa, em nome de Jesus, trazer esclarecimento sobre tudo que nós falamos nesta noite e que você possa se encher dessa verdade. Fica na paz, em nome de Jesus.